Você tem sido um bom administrador dos bens de Deus? Você sabe identificar aí dentro do teu coração quais são esses bens? Por isso, o que você tem feito com aqueles bens que você tem identificado? Vamos falar um pouquinho sobre isso no Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, todos que têm colocado os seus comentários, compartilhado. Sempre é uma graça poder espalhar a palavra de Deus a muitas outras pessoas. Quero compartilhar com vocês então a carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 3, do versículo 2 ao 12, mas a gente vai pegar o Evangelho hoje também. Então, vamos dar uma passeada um pouquinho na palavra de Deus. Diz assim lá: Irmãos, se ao menos soubesse da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, como por revelação tive conhecimento do mistério. Imagine você chegando a uma pessoa que você sente que Deus colocou na sua vida. Pode ser seu namorado, pode ser um amigo, pode ser aquele teu parente. Bom, que Deus colocou aí no teu caminho, na sua direção, e você pudesse dizer isso: olha, irmão, você não entende, não pode conceber o que Deus fez para que eu pudesse passar o mistério dele na minha vida para a tua vida. Olha só, já pensou se todos os casais percebessem que Deus fez um mistério dentro dele, dentro dela, e que esse mistério foi feito para ser revelado mutuamente? Ou se você percebesse nas suas amizades que há um mistério nesta amizade da qual deve ser cultivado. E este mistério não é um mistério de fofoca, de passados, de circunstâncias que merecem confidência. Não, pelo contrário, algo que deve ser declarado constantemente que você aprendeu de Deus. Afinal, o que você aprendeu do mistério de Deus? O que ele tem te ensinado? Muitas pessoas têm vivido o mistério do amor de Deus. Imagine São Paulo, que foi perseguidor dos cristãos, de repente percebe o mistério de Deus, que se faz presente na vida daqueles que ele perseguia. Jesus estava dizendo para este homem: eu estou neles. E ele começa a captar esse mistério. Não é à toa que São Paulo esgota a sua vida por um Cristo que vive no outro. Eu queria ir para Cristo, esse seria o meu desejo, vai dizer São Paulo. Porém, convém que eu fique para vós, porque em vós ele reconhece o Cristo. Este é um dos mistérios, a presença de Cristo no outro que se faz diante de nós. No outro que, no caso dele aqui, eram os gentios, aqueles que estavam longe daquilo que ele, a princípio, acreditava que não era possível este anúncio chegar a outros que não fossem os judeus. E ele vai dizer o seguinte: ao ler-me, podeis conhecer a percepção que eu tenho do mistério de Cristo. E este mistério Deus não o fez a conhecer a homens dessa geração, das gerações passadas, mas acaba de revelar agora pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do corpo, são associados à mesma promessa. Então ele tinha recebido isso, ele tinha percebido esta graça extraordinária e quis revelar. Meus caros, isso vai ser um mergulho agora no Evangelho, porque o Evangelho vai dizer que o Senhor procura homens fiéis e prudentes para tomar conta, para administrar os seus bens. Se você recebeu um bem de perceber o mistério de Deus, que é a vida dele no outro, ou o mistério de Deus, que Deus habita dentro de nós, como diz Elizabeth da Trindade, a inabitação de Deus dentro de nós. Inabitar, estar dentro de nós. Se você recebe esse mistério do amor, quantos de nós fizeram encontros e receberam naquele encontro de silêncio, naquele encontro carismático, naquele encontro querigmático, uma experiência de amor? Como você tem administrado isso?
Você tem sido prudente, tem misturado essas coisas com outras coisas, como se Deus não pudesse tocar, de certa forma, em algumas realidades suas? Será que você tem sido imprudente e não tem vigiado? Cada um de nós estamos diante dos bens que Deus nos deu. E quando o bem é de Deus, o maior desejo que nasce dentro de nós é poder partilhar. Mas o que aconteceu com aquele vigor que você tinha anteriormente? Aquela espontaneidade, aquela força. Alguns de vocês que acordavam de madrugada, iam até o Senhor, vocês que já perdoaram pessoas imperdoáveis. Quantos de vocês já fizeram gestos que são heróicos? Aonde está este ardor? Está firme? Tem fidelidade? Tem vivido na prudência, por isso vigiado com uma vida de oração constante? Como que será isso? Porque todos nós sabemos que Ele voltará e não tardará. Mas como eu tenho administrado esses mistérios? A palavra ainda diz assim, lá em Lucas capítulo 12, feliz o empregado que o patrão ao chegar o encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Já pensou quando você descobre todos os bens de Deus? A caminhada dos santos, quantos deles puderam descobrir muito dos dons, dos bens de Deus? Aprenderam a repartir, a não guardarem, a serem prudentes e alcançaram as moradas mais altas da vida espiritual. Adquiriram bens incalculáveis, mas foram fiéis. E aí fala, porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, as coisas demoram a acontecer, vai deixando o mistério de Deus se perder, os bens de Deus se perder, e ele começa a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se. Muitas das pessoas que Deus coloca na nossa vida são pessoas que vão trabalhar para que este mistério possa ir ainda mais longe. Só que muitas vezes a gente, em vez de dar o mistério, em vez de dar o melhor recurso para essas pessoas poderem levar à frente esse trabalho, nós simplesmente lidamos com elas de forma grosseiras, de forma com palavras duras, e em vez de levá-la ao mistério, acabamos machucando essas pessoas. E nós comemos, bebemos e embriagamos. Embriagamos saímos da realidade. E sair da realidade não é viver alucinado na ótica do mundo. Seria viver segundo a ótica do mundo, porque essa ótica é falsa. Significa não estar sóbrio, não estar sobre a palavra, que realmente é a luz e é o caminho correto. Por isso, que o Senhor possa te encontrar realmente sóbrio, fiel e prudente na administração dos bens dele. Que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.